O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. O Senhor é minha luz e salvação. Todos. O Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado, Jesus nos convidava a ir com Ele para o deserto, a fim de enfrentarmos as tentações. Nesse segundo domingo da Quaresma, Jesus também nos convida a subir com Ele o Monte Sagrado, ou a Montanha Sagrada, chamado também de Monte Tabor. O que significa ir ao deserto e subir a montanha? O deserto e a montanha, na linguagem bíblica, significa lugar de encontro com Deus. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê muitas passagens onde Jesus sempre procura os lugares desertos para estar sós, para estar em comunhão com o Pai através da oração. Portanto, o deserto e a montanha ou monte é um lugar privilegiado para a pessoa se encontrar com Deus. Muitas vezes a gente vive num ambiente tão agitado, a correria do dia a dia. Quem aqui não tem problemas para lidar e resolver? E é necessário que muitas vezes nós paremos um pouco nossas atividades para a gente poder se encontrar consigo mesmo, se encontrar com Deus. Quaresma nada mais é do que um período de retiro espiritual, onde a gente é convidado a se recolher dentro das nossas casas para se encontrar com Deus. Porque Deus, minha gente, não está fora de nós, Deus está dentro de cada um de nós. E a gente só consegue encontrar com Deus se a gente, primeiramente, entrar dentro de nós mesmos. Foi isso que Jesus fez ao convidar Pedro, Tiago e João para subirem com ele a montanha sagrada. Mas tanto o deserto quanto a montanha simbolizam também um lugar de provação, lugar de conflito. Lembremos do profeta Elias, quando ele fugiu, do rei Acabe para o deserto, ou melhor, para a montanha. E ele estava ali naquele conflito interior.
E não foi no barulho, não foi na agitação que ele encontrou a Deus, mas foi na brisa leve e suave, no silêncio. Então, a gente nunca vai ouvir a voz de Deus se a gente estiver num ambiente barulhento. Não adianta também a gente querer encontrar com Deus se dentro de nós a gente não fizer silêncio. Porque às vezes, por fora, você pode ter um ambiente de silêncio, mas dentro de você está aquele conflito interior que você não consegue se concentrar. Então foi no silêncio, na brisa leve, que o profeta Elias teve a oportunidade de se encontrar Deus, de encontrar a paz que o seu coração está precisando. Todos nós estamos aqui nessa celebração porque nós queremos a paz interior. E não existe paz interior se Deus não estiver dentro de nós. Agora, depende de cada um. Depende da abertura do coração de cada um. Então, nesse monte ou montanha onde Jesus levou Pedro, Tiago e João, Monte Oré ou Monte Tabor, Deus faz com que Deus antecipa a glória do seu Filho Jesus. Glória que haveria de se manifestar de maneira plena depois de sua paixão e morte, ou seja, a sua gloriosa ressurreição. Deus então antecipa a glória do seu Filho para que Pedro, Tiago e João percebam que aquele homem não é um homem comum, é um homem especial. Ele é o Filho amado do Pai, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Então diz Lucas ao narrar esse episódio da transfiguração. A palavra transfiguração significa mudança de imagem, de figura, de aparência. Pedro, Tiago e João percebem que as roupas e o rosto de Jesus estavam brilhando. As vestes de Jesus estavam tão brancas que nenhuma lavadeira na terra seria capaz de alvejar. E mais, os discípulos observam que Jesus está conversando com dois personagens importantes do Antigo Testamento. Quem? Elias e Moisés. Moisés, que representa a lei. Elias representa o profetismo, a palavra de Deus. Então, esses dois personagens estão diante de Jesus para dar o seu testemunho. Este, de fato, é o Messias, o Filho de Deus. Pedro, então, vendo que Jesus, que eles estavam, num ambiente de paz, porque quando você encontra Deus, qual é a primeira sensação? A paz interior. Pedro, naquele momento, juntamente com Tiago e João, eles experimentam a paz interior. Evidentemente, eles haviam subido a montanha com o coração perturbado. Estavam, de certa forma, em conflitos, estavam confusos. E naquele momento o coração deles passou a ficar em paz. Experimentaram a tranquilidade, a serenidade, aquilo que o profeta Elias experimentou quando estava enfrentando a perseguição do terrível rei Acabe. Pedro então não queria descer da montanha. Ele chega então para Jesus e diz: Senhor, está tão bom a gente ficar aqui nesse lugar, a gente não quer voltar lá para baixo não. Então que tal, olha, a gente construi 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Jesus diz: olha Pedro, lógico que não está aqui no Evangelho, mas Jesus, em outras palavras, que dizer para Pedro, dizendo: Pedro, a gente não pode ficar o tempo todo aqui, nós temos uma missão a cumprir. Eu tenho uma missão a cumprir. A gente veio aqui para experimentar essa paz. Vocês vieram aqui para experimentar a minha glória, mas a gente precisa descer justamente para levar essa paz e essa presença de Deus para as pessoas que estão lá, tá vendo? Então, quando a gente vem à missa, a gente vem para fazer uma experiência de transfiguração. A gente vem para experimentar a glória de Cristo, porque todas as vezes que a gente participa da missa com o coração aberto, nós somos envolvidos pela glória de Cristo, assim como Pedro, Tiago e João foram. Só não é envolvido quem estiver com o coração fechado.
Quantas e quantas vezes a gente vem à missa, né? Sem vontade de participar. A gente não experimenta nada. Por mais que venha um padre que fale bem, por mais que a missa seja bem cantada, por mais que tenhamos uma equipe litúrgica maravilhosa, de nada vai adiantar se o seu coração não estiver aberto para Deus. Se você não vier com desejo de se encontrar com Nosso Senhor na Eucaristia. E eu fico assim, muito preocupado com certas pessoas que vêm à missa e não comungam, minha gente. Agora, a gente não pode comungar Nosso Senhor de qualquer jeito. Por isso que existe o sacramento da penitência ou confissão. Por que não aproveitar a quaresma agora e fazer uma boa confissão? Agora, veja, você precisa também regularizar a sua vida. Você que não é casado na igreja, vai ficar sem casar quando? Porque quem morre sem o sacramento do matrimônio, morre em pecado mortal, viu? Não sou eu que estou dizendo, não, é a igreja. Existem aqueles casais realmente que estão em impedimento, porque é segunda união, mas a gente vê que hoje o Papa Francisco está dando oportunidade para que esses casais tentem regularizar a sua vida. Porque a pessoa que não é casada na igreja não pode comungar não, viu? Lógico, se vier a fila, eu dou a comunhão, porque eu não vou fazer papel feio para ninguém. Mas questão de consciência. Ninguém ouse se aproximar da Eucaristia sem estar devidamente preparado, porque está comungando sua própria condenação. Não é minhas palavras, não, é de Paulo. Então, Jesus quer que a gente venha a Ele? Quer. Ele tem sede de nós? Tem. Mas a gente não pode ir ao encontro dele de qualquer jeito. A gente não pode transformar a Eucaristia num alimento que vai nos condenar. Nós é que transformamos quando nós estamos em pecado. Quando nós não nos convertemos, quando a gente não deixa Cristo transfigurar a nossa vida. Que adianta você vir à missa se você continua no pecado, no adultério? Que adianta você vir à missa se você é uma pessoa que não faz o bem? Que adianta você vir à missa se você não busca a reconciliação com as pessoas que você não está em paz? Gente, missa é um encontro com Cristo que deseja nos transfigurar. Mas Ele só vai transfigurar nossa alma, o nosso coração, se a gente deixar. Faça com que essa quaresma seja de fato um momento oportuno para que Jesus possa realizar esse grande milagre que é a conversão no seu coração. E você vai ver como é maravilhoso a gente ser transformado pela graça de Deus. Então Nosso Senhor nos convida a termos um encontro com Ele na Eucaristia, para sermos por Ele transfigurados e levarmos essa experiência de encontro com Ele para os outros. Quantas pessoas por aí afora estão precisando fazer uma experiência de transfiguração, de mudança de vida? Agora, como é que eles vão fazer essa experiência se não tem quem comunique? Lembre-se que quando a gente sai da missa, a gente recebe a missão, daí a palavra missa. Missa vem de missão. Qual é a nossa missão? Testemunhar Jesus aos outros. Levar aos outros aquilo que a gente experimentou na celebração. Agora, se a gente vem na missa, não presta atenção, não participa dela como deveríamos participar, como é que a gente vai falar da graça de Deus para os outros se a gente nem recebeu? Vocês estão vendo que realmente a missa é um compromisso. Não é simplesmente algo que eu venho para assistir. Missa a gente não assiste. A gente assiste televisão, a gente assiste teatro. Missa a gente participa. Agora, para participar, eu preciso estar inteiro na celebração. Mas não é somente a missa, a igreja, que é um lugar de Monte Tabor, um lugar de encontro com Deus. Sua casa, meu irmão e irmã, pode ser também um lugar de Tabor, um lugar de encontro com Deus. Ô padre, como é que eu torno minha casa, o ambiente onde eu moro, um lugar de encontro com Deus quando eu rezo com a minha família? Você tem rezado com a sua família? Você tem dado tempo para Deus? Às vezes a gente dá tempo à televisão, a gente dá tempo para outras coisas, mas a gente não dá tempo para Deus. Eu pergunto, como é que Jesus vai transfigurar a nossa vida se nem rezar a gente reza? E quando reza, reza mal, viu? Reza só com os lábios, não reza com o coração. Faça dessa quaresma uma experiência de encontro com Deus, meu irmão, minha irmã. Deixa o Nosso Senhor falar o teu coração. Faça dessa quaresma uma oportunidade para você silenciar, para você meditar.
Não fique adiando a sua conversão, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem nesse mundo, viu? O tempo está passando. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Se nosso Senhor chegasse agora, será que Ele iria te encontrar preparado, preparada para se encontrar com Ele? Às vezes a gente se preocupa muito com a vida dos outros, né? Ah, fulano precisa mudar, fulano precisa se converter, e você não precisa se converter também não? Principalmente quem está dentro da igreja, viu? Que se acha já, o salvo. Cuidado. Às vezes a pessoa que está lá fora, que não vem à igreja, pode se salvar, e você que está dentro da igreja pode se condenar. Porque o que vai te salvar não é o que você faz por fora, mas é aquilo que está dentro do seu coração. Que você pode estar dentro da igreja, mas seu coração pode estar cheio de ódio, de maldade, de inveja, de ambição. Não adiantou nada. É importante vir à igreja, mas é importante a gente se libertar desses pecados, que com certeza podem nos levar para o inferno. Então somos convidados a ter um encontro com Jesus, na Eucaristia, na oração, dentro de casa, para sermos por Ele transfigurados, e não ficarmos só na experiência. Temos que descer e cumprir a nossa missão, porque a nossa missão é levar o amor de Deus para os outros. Mas a gente só pode levar o amor de Deus para os outros se o amor de Deus estiver presente no meu coração. Meus irmãos e minhas irmãs, na leitura que nós ouvimos, Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança Ele deseja fazer com cada um de nós. E a aliança exige o quê? Fidelidade, obediência. Por que Deus fez uma aliança com Abraão? Porque Ele encontrou no coração de Abraão fé. E esta fé foi traduzida numa obediência e numa fidelidade sem medida. Por isso que Deus fez dele pai de um povo, de uma nação. E Deus deseja também fazer essa aliança conosco. No entanto, vai depender da nossa fidelidade, da nossa obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. E por fim, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses na segunda leitura, ele vai nos lembrar, olha, irmãos e irmãs, sejam meus imitadores. Por que ele está dizendo isso? Porque ele imitou a quem? A Cristo. Cristo é para nós modelo de santidade, de fidelidade, de obediência à vontade do Pai. E ele continua, olha, qual vai ser o destino daqueles que são inimigos da cruz de Cristo? Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Aqueles que não querem ouvir a sua voz e não colocam em prática os seus ensinamentos. Nós, cuidado, viu? Podemos estar dentro da igreja, mas nós podemos nos comportar como inimigos da cruz de Cristo, quando nós não somos coerentes com a nossa fé. Tem muito católico que diz assim, eu sou católico dentro da igreja, lá fora eu sou uma pessoa comum, você é cristão em qualquer lugar. Ou eu já ouvi um padre falar assim, eu sou padre quando estou celebrando a missa. Quando eu estou lá fora eu sou um homem comum, você é padre em qualquer lugar. Tome jeito, rapaz. Se converta. Assuma quem você é. Porque a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Nosso Senhor já está cansado de ver tanta hipocrisia, de tanta gente usar máscara. Aqui dentro é uma santa, lá fora é uma desgraça. Minha irmã, se converta. Seja aqui dentro, em qualquer lugar, uma boa cristã. Trate as pessoas com respeito. Seja uma pessoa acolhedora. Não brinque de ser cristão, não brinque com as coisas de Deus. Porque a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então Paulo vai dizer, olha, os inimigos da cruz do Senhor, daqueles que não levaram a sério a missão de ser cristão, será a perdição, será o fogo eterno. Mas aqueles que forem fiéis, aqueles que buscarem aqui na terra serem cidadãos do céu, receberão como recompensa a vida eterna e habitarão para sempre na glória de Deus. Vamos pedir então ao Senhor nesta celebração. Jesus, transfigura o meu coração, transfigura a minha alma. Dai-me, Jesus, a graça de subir o monte que é a minha vida, para me encontrar contigo, Jesus, na igreja, em casa, na oração, para que, Jesus, ao fazer essa experiência, eu possa realmente
experimentar a conversão e possa, Senhor, contemplar a tua glória na minha vida. Amém.